Olá, eu sou o Padre Zé Tom e hoje estamos aqui para falar de algo importantíssimo para a sua vida, para a minha vida, para vencer a ansiedade. É preciso a gente entender o seguinte: existe um transtorno que é um bichinho sem vergonha que tem causado uma bagunça na vida de muita gente, que a gente chama de transtorno de ansiedade. Existem vários modos de a ansiedade agir na nossa vida. Existe a TAG, a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é essa que eu quero trabalhar muito aqui, porque ela é generalizada, ela bate em qualquer situação da sua vida, ela vai fazendo um monte de bagunça na sua vida. Muitas vezes, quando eu estava estudando e vendo os casos e aprendendo a lidar com eles, eu fui me encontrando, fui me identificando, fui sabendo coisas sobre mim que eu nem imaginava. E por isso, meu irmão, minha irmã, é um assunto para lá de vasto que nós vamos entrar agora. Então eu quero contar a história de um rapaz, né? Vamos botar um nome fictício nele, Dalton Dutra. O Dalton é um rapaz que me procurou há uns bons tempos atrás, uns cerca de 2, 3 anos, período pandêmico. E nesse período onde todo mundo estava passando ali por medo de perder emprego, medo de morrer, medo de perder ente querido, medo de ficar doente, um monte de tipo de medo. E ele, através de toda essa dinâmica, pressão no trabalho, pressão na sua vida, pressão em casa, ele começou a desenvolver esse transtorno que foi diagnosticado transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Passando por muitos psicólogos, ele passou por 3 psicólogos. Quais estavam sendo o problema? Não é que os psicólogos não conseguiram vencer, ajudar, não é isso. O problema é que ele não estava conseguindo, né, gerir a medicação. Então foi instruído a ele passar também pelo psiquiatra. E o psiquiatra, ele foi ali, né, diante disso, geriu uma medicação diante dos outros que não conseguiam, e os psicólogos, né, conseguiam amenizar muita coisa, mas pela falta de medicação, para acalmá-lo, criou um monte de problema na vida dele. E ele foi percebendo que ou a medicação fazia ele dormir demais, ou a medicação fazia ele ficar abobado demais, e isso gerava ainda mais ansiedade na vida dele. Foi quando a gente se encontrou. Ele participou de uma missa comigo, e no final da missa ele pediu para conversar e queria uma ajuda espiritual. E só em olhar o semblante dele, porque eu estava terminando de cumprimentar as pessoas no final da missa, e eu senti que ele estava me esperando, e pelo semblante eu senti que ele estava muito, muito ansioso, que ele não estava se controlando. Sabe quando você não quer esperar, você não aguenta esperar, mas de uma forma assim, não natural porque você está apressado, ou porque você tem um outro compromisso e talvez se atrase, não, mas é porque você está com ansiedade tão exacerbada, tão forte, que você fica agitado. Aí eu logo me despedi das pessoas, já fui conversar com ele lá, e na conversa já fui percebendo no modo de falar, no modo de gesticular, né? Eu falei, esse cara tá com um TAG. Mas deixei ele falar por um bom tempo. Ele contou um pouco da história dele, né? Ele trabalha num serviço que é muito puxado, um serviço que lida com pessoas, um serviço que lida com o ser humano. Trabalhar lidando com um ser humano é difícil? Porque cada um tem um pensamento, um jeito de ser, um modo de falar, um modo de pensar, um modo de agir. E às vezes quando você lida com essa esfera toda unida, é complicado. E ele somou tudo isso dentro do coração dele. Medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de perder a vida. Então, diante disso, desencadeou nele, ora tá com medo, ora o pânico, né? Ora a procrastinação, ora o mitismo, e assim uma bagunça virou a cabeça dele. Então, o que a gente foi fazendo? Você precisa controlar. Então, de cara, eu já sentei ele no divã, falei para ele ficar deitado ali, falei para ele ir respirando, fui aplicando um exercício de respiração,
Ele foi entrando naquela respiração e eu fui sentindo até as pálpebras dele ficarem mais calma, mais branda. E quando ele entrou num estágio de brandura, a gente começou a conversar e fomos ali, né, divergindo, conversando sobre cada coisa. E ali nós levamos em torno de 40 minutos, 45 minutos de conversa. Ele falou, padre, estou super bem, obrigado. Eu precisava disso. Eu falei assim, ó, só que não paramos por aqui, porque o transtorno volta. Eu preciso que você volte aqui e você traga a sua história de vida. E aí nós vamos conversar dentro dessa história de vida, já fazendo uma ponte para a psicanálise. Você aceita, já que você me procurou? Padre, aceito. E ali nós começamos a conversar. E foi onde eu falei, eu tenho um projeto que eu tenho aplicado em alguns paroquianos, tenho aplicado em algumas pessoas, tenho aplicado muito em mim mesmo. Eu vou aplicar esse projeto nesse cara. E ali a gente começou a conversar, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos, a partir da sua história, eu detectei logo lá, num período da vida dele, as chaves todas ligadas para levar ele para esse destempero, para levá-lo, né, para essa situação toda ali, caída, decaída, de desistência, de tristeza, de perda de sentido. E diante disso eu falei, nós vamos ter que controlar essa ansiedade. Porque se você controlar essa ansiedade, você consegue pensar melhor, agir melhor e resolver melhor as outras situações. E foi aí que a coisa começou dando certo. Então, os passos que a gente precisa ter é entender o que a gente tem. E muitas vezes nas minhas lives aqui, eu vou estar trazendo os problemas em si. Hoje eu quero falar da ansiedade generalizada dentro de um